E hoje vamos estudar a parábola do rico e do mendigo, do rico e Lázaro, também como é conhecida. E Jesus contou assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu lado. Então disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá para passar para cá, para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola não foi inventada por Jesus Cristo. Essa história já era uma história conhecida pela audiência de Cristo, pelos judeus, pelos escribas, fariseus que o estavam ouvindo. Jesus não inventou essa história, ela era conhecida. Jesus valeu-se de uma história já conhecida para dar lições espirituais aos seus ouvintes. Jesus começou falando sobre um homem muito rico. E esse homem rico vivia a regalar-se com sua riqueza, vivia do jeito que gostava. E à porta de sua casa havia um mendigo chamado Lázaro. E esse ali vivia das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Aconteceu que ambos morreram. E agora, Jesus diz nessa parábola que os anjos levaram o Lázaro, o mendigo, para o seio de Abraão. Abraão era um personagem muito conhecido, porque ele era o grande patriarca da nação judaica. Agora, esse mendigo morre e vai para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Algumas pessoas querem pegar esse texto e até ensinam que quando a gente morre, somos levados para o céu. E esse céu significa estar no seio de Abraão. Lembre-se, essa história não foi inventada por Jesus, já era conhecida em seus dias, e ninguém quando morre é levado para lugar nenhum. Nós estudamos aqui um pouco já sobre a ressurreição. E você vai se lembrar que quando Jesus voltar, é que os salvos ressuscitarão. Então ninguém morre e vai para o céu. Todos os que morreram, mesmo os salvos, estão aguardando a volta de Jesus, quando então serão ressuscitados. Se você olhar para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, verso 12, por exemplo, João diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse galardão é a recompensa. Aqui é o próprio Cristo quem está dizendo: eu venho sem demora e eu tenho a recompensa para entregar a cada um segundo suas obras. Quando é que a recompensa será dada? Somente na volta do Senhor. Então não existe essa história de que alguém morre e já vai para o seio de Abraão. Também não existe essa história de arrebatamento secreto. Alguém que é fiel, que é leal a Deus, de repente ele é tomado e ele é levado para o céu, arrebatado para o céu. Não existe isso na Bíblia, amigo.
Pastor, mas eu aprendi assim. Eu sei, mas você aprendeu da forma errada. Sabe por quê? Porque essa história de arrebatamento secreto, ela vai totalmente contra o ensino da Bíblia da ressurreição, da recompensa dada na volta do Senhor Jesus. Jesus, em Mateus 25, diz que quando ele voltar, ele vai colocar os salvos à sua direita, os perdidos à esquerda, vai dizer para os salvos, benditos meu Pai, para os ímpios, apartai-vos de mim. Ou seja, ele vem para buscar. Jesus, em João 14, disse, eu vou preparar lugar e voltarei. Voltarei para vos levar, para que onde eu estou estejais vós também. Se ele vem para nos buscar, é porque ninguém foi. Então não tem essa história de que morreu e foi para o céu, ou que haverá um arrebatamento secreto. Não existe isso. Na Bíblia, não. Então Jesus falou, contando uma parábola que não pode ser usada como fundamento de doutrina, que este foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto que aquele homem rico foi levado para um local de tormentos eternos. Aqui é um outro ponto. Existem pessoas que ensinam e pessoas que acreditam que haverá de fato um local onde o tormento será eterno, onde as pessoas arderão no fogo. Esta é uma ideia que surgiu na Idade Média. Não existe de fato um local de tormentos eternos. O que a Bíblia chama de eterno, fogo eterno, é o fogo que vai destruir os ímpios para sempre. Mas a destruição será para sempre. A matéria vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Quando terminar a matéria, o fogo se extingue. Ninguém ficará queimando para sempre. E olha que na parábola Jesus fala que agora o homem rico que está perdido diz assim, olha, peça que Lázaro molhe então aí a ponta do dedo em água e ponha na minha língua. Bom, nós devemos entender a essa altura de que uma parábola serve para ilustrar uma verdade e não pode ser tomada de forma literal. Você acredita que isso seria possível de forma literal? Um local onde o céu divisa com o inferno, onde pessoas no céu podem ver quem está no inferno, queimando no fogo eterno, em tormentos eternos, e alguém que está em tormentos eternos consegue ver quem está no céu? Não existe isso de fato. Isso é uma alegoria, é uma história que está sendo contada para se ilustrar uma verdade. Imagine você, se você se salva e um filho teu não, que céu seria esse, de onde você poderia testemunhar o seu filho em tormentos no fogo eterno? Que céu seria esse? Quem seria feliz vendo alguém que ama em tormentos eternos? E outra, de que adianta molhar a ponta do dedo e colocar na boca de alguém que está no meio das chamas? Que efeito isso fará? Você percebe que trata-se apenas de uma ilustração, de uma alegoria, de uma parábola, e não é nada literal? E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Eu até entendo alguém que esteja no tormento eterno e queira ir para o céu, passar do inferno para o céu. Mas você consegue entender alguém que está no céu e quer ir para o inferno? É isso que ele está dizendo. Há um abismo. Não dá para quem está aqui no céu querendo ir para o inferno ir por causa do abismo. Haveria alguém no céu querendo ir para o inferno? Haveria alguém desfrutando da vida eterna querendo ir para as chamas do fogo agora? Você percebe que não pode ser levado isso na íntegra? Não dá para ser levado de forma literal? Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E ele então pede que agora Abraão envie Lázaro para que vá até os seus 5 irmãos e contem para eles o destino do irmão, que ele não soube viver bem e agora está no tormento eterno, para que eles sejam advertidos. E então Abraão responde assim, olha, não vamos enviar ninguém, que eles ouçam Moisés e os profetas. Como assim ouçam Moisés e os profetas? Aqui é uma referência ao Antigo Testamento, porque o povo nos dias de Cristo, os judeus especialmente, eles entendiam Moisés como o Pentateuco e os profetas como os outros livros da Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Escrituras. Eles têm que ouvir as Escrituras.